É isso aí, torcida vascaína. Vamos aqui com mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui, pessoal, agora comentários do programa ESPN FC, dos canais da ESPN Brasil. Pessoal, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. A torcida vascaína, tudo do Vasco, a gente posta aqui diariamente notícias, contratações, pós-jogo e muito mais. Então, ativem o sininho para não perder nada sobre o Vasco da Gama. Pessoal, repercussão ainda da vitória do Vasco por 4-2 em cima do Botafogo. Que bela partida do Vascão, pessoal. Agora, sem mais enrolação, bora aqui pro conteúdo. Esse talvez mais fácilzinho de olhar e pensar o que que marca esse Vasco 4, Botafogo 2. Vou começar com você, Tetra. Olha, marca que para mim é o melhor jogo do Campeonato Carioca, dos clássicos principalmente. Todos os clássicos que eu assisti, que eu vi esse ano no Campeonato Carioca, foi o melhor. Um primeiro tempo do Botafogo, um Botafogo pressionando, com o Vitor Sá pelo lado esquerdo, junto com o Hugo, né? A duplinha ali pelo lado esquerdo, pressionando, o Botafogo com a bola, o Botafogo criando as melhores oportunidades. Gol anulado, aí depois bem ajustadinho esse gol anulado também, depois a gente vai ver aí, olha aí, bem ajustado, né? Um braço aqui, um braço ali. Mas aí depois um belíssimo gol. Teve belíssimos gols, principalmente do Botafogo, os dois do Eduardo. O primeiro que o Tiquinho faz o pivô, e aí o Eduardo dá a chapada, né? E um Botafogo que estava até criando chances para ampliar. O Vasco bem atrás ao golaço do Eduardo, que a gente está vendo aí, né? Tirando do Léo Jardim. E o Botafogo superior, dono do jogo. Aí vem o gol de empate. Ó, que a gente está vendo aí do Galdames, né? Que é o segundo volante chegando. O Vasco joga com 3 zagueiros, então ele se apresenta muito, chega na área. E o Payet, que é o cara diferente, né? Olha o tapa que ele dá de 3 dedos, achando, né, o Galdames, e aí sai esse gol. E o Vasco, o Botafogo, né, já sente logo no primeiro tempo, mas aí acaba logo e vai pro intervalo. E aí parece que o Botafogo ficou no vestiário no segundo tempo. Porque o Vasco toma conta, logo aos 40, 50 segundos tem o gol do Piton aí que a gente está vendo. E logo depois um pênalti também, a saída de bola, né, que não é boa. O Botafogo tem alguns chutes aí, Savarino, cria algumas jogadas, mas tem esse lance aí do pênalti, né, numa saída de bola errada do Botafogo. E o Botafogo sente mais ainda, o Vasco se impõe. A mudança tática que o Ramon faz no intervalo também é importante. Ele com 3 zagueiros, no primeiro tempo os laterais não saíam, os alas, né, o Paulo Henrique e o Piton, mas no segundo tempo você vê que um gol é do Piton e o outro é um pênalti em cima do Paulo Henrique, eles lá na frente. E o Verratti aí fazendo esse gol de oportunismo dele, a bola bate nas costas do Gatito, mas assim, um segundo tempo que o Vasco foi superior, as mexidas, né, surte o efeito e a imposição do Vasco também, com o Botafogo que sente, o emocional do Botafogo está lá embaixo. Sentiu mesmo, um time que volta, se posiciona, mas não morde, não marca, não pega, né? Você vê os jogadores sem a confiança até para roubar a bola do adversário, nessa intensidade, nessa disputa. É uma coisa que tem que ser trabalhada, e as declarações que a gente vai ouvir aí do treinador, isso também enfatiza muito isso que eu estou falando, dessa parte emocional, depois ele volta atrás, enfim. Mas é resultado justo, o Vasco no segundo tempo foi superior e mereceu a vitória. Ah, ficou de graça. De graça? 4-2 no lombo de graça? Baratíssimo. Baratíssimo. O Vasco conserta a marcação, porque no primeiro tempo o lado direito da defesa do Vasco estava sofrendo demais. O Rojas não conseguia fazer a cobertura do lado direito, do Paulo Henrique. Quando ele conserta isso no posicionamento dos volantes, ele tira o Galdames um pouco mais para frente. O Galdames foi bem, fez um bom jogo. Sim, sim. E bota o Zé na frente da zaga. Aí consegue dar um equilíbrio para o time. O Payet, eu não vou falar do Payet, porque o Payet ele é muito bom jogador. O Payet é espetacular.
A diferença de pensar o jogo do Payet para os outros é um negócio espetacular. E o Eduardo faz o gol mais bonito do Campeonato Carioca, que é esse gol de bicicleta. Sim. Eu não tenho dúvida. Rosinho, vou concordar com você, já que a gente está concordando. Foi o melhor jogo que eu vi no Campeonato Carioca até aqui. Eu vou discordar de você. Acabou, amor. Fala assim pra discordar de quem? Pode discordar, Zinho, tem todo direito. Não, o gol mais bonito do Campeonato Carioca não. O gol mais bonito do futebol brasileiro até o momento. Ah, sim, não. Porque nós estamos tratando concordou. do futebol carioca, né? É realmente um golaço. Aquela bicicleta é difícil de pegar aquele tipo de lance. O posicionamento do corpo dele, a bola vem perfeitamente onde que ele estava, tudo dentro de uma circunstância. Não tinha ninguém perto, tudo dentro da circunstância. Foi um golaço espetacular. Já tinha feito um lindo gol, né? Quando aliás, eu vou dizer um negócio para você. O centroavante do Botafogo, ele some do jogo. Tiquinho. Tem hora que o Tiquinho parece que ele está também em outra sintonia. Ele some do jogo. O Vasco jogou até, como disse o Zinho ali, até sofreu o primeiro gol, né? Aquela primeira meia... Desculpa, o Botafogo, né? O Botafogo. Até aqueles, para ser exatos, 28 minutos ali com empate. Aí parece que dá aquela... Ei, meu Deus, de novo, né? Agora, o Vasco jogou mal contra o Fluminense? O Vasco jogou mal contra o Flamengo? Não, o Vasco tem feito bons clássicos. E o Vasco tem outra coisa, o Vasco está achando soluções em ausências importantes, né? Tem os jogadores que estão fora, que estão lesionados, então, assim, defesa mesmo. Enaltecer. A própria defesa, o Medel ali, a parceria O João e o deles. Medel tiveram fora. Mano. Então. O Paulinho de Paula machucado. Paulinho, isso. Assim... Vasco. Jair também. Jair, bem lembrado. Acho que o Vasco está mostrando nesse início, tem que acertar ainda, tem isso, tem aquilo, mas que não vai fazer o torcedor sofrer como sofreu no ano passado. Vai ser campeão? Muito difícil. Pode acontecer aí numa final de reta de Campeonato Carioca, aí o mata-mata ali, se ele entrar e tal, ganhou. Agora pensar em brasileiro, uma Copa do Brasil, assim, eu não apostaria no Vasco. Mas acho que navega com muito mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Tanto é que os clássicos, pelo menos até aqui, por mais que todo mundo ainda esteja em formação, aquela história, tem que ter paciência, mas os times têm demonstrado, pelo menos dos clássicos, o Vasco tem demonstrado muito espírito de luta. Golaço esse também, viu, Golaço, os dois foram golaços, esse também Eduardo. foi bom. Dois foram baita... Tremendos gols. Mas aí entrou o fator psicológico que estão questionando aí, né? E aí, até quando vai isso e tudo? Daqui a pouco a gente ouve o Thiago Nunes, né? O Zinho colocou bem. Ele diz uma coisa ontem, diz outra hoje. O Botafogo, nesse momento, viajando para a Bolívia, porque já tem Libertadores para jogar essa semana. Mas só para a gente não deixar passar batido, em cima do que o Mauro estava dizendo, Zinho, 6 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 61,1%. O único rival que ainda não derrotou foi o Flamengo, que jogou 2 vezes, tem um empate e 1 derrota, assim. Mas a produtividade, eu acho que mais do que produtividade, talvez a palavra seja organização, Tetra. Não sei se você concorda, assim. O Vasco hoje, ele tem uma organização, apesar de ainda não ter um elenco extremamente técnico, que é muito diferente do que a gente via na temporada passada, ou até a chegada do Ramon. Sem dúvida, assim, o Vasco, se ele sobreviveu o ano passado, se permaneceu, é muito pelo trabalho do Ramon Dias. Eu estava rindo que eu gostei aí da sacadinha da nossa produção, dias melhores. E é verdade, o Ramon Dias tem feito dias melhores para o torcedor vascaíno, é a grande esperança. Ele encontra um sistema de jogo com 3 zagueiros que deixa o craque do time livre para jogar. Ele entende que o Vasco tem dificuldades, né? Não tem tantas opções ofensivas. Agora tá chegando, né? Tá o Adson ali entrando de vez em quando, o David tá ali, o Verratti é o cara da finalização, é o matador, e muito bem, por sinal. Mas tem o craque do time que precisa tá com um gás para jogar com a bola. Então ele coloca 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, protege. Com os grandes, ele não é o protagonista, né? No caso, nos jogos contra os times grandes, o Vasco recuou, baixou um pouco as linhas, chama o time adversário para cima. O Flamengo foi assim, o Fluminense foi assim, o Botafogo no primeiro tempo foi assim. Mas aí tem um contra-ataque, tem a bola quando cai no pé do craque do time, que é o Payet, que tá bem, tá fininho, encontra soluções.
E é um time muito aguerrido, muito aplicado, muito determinado. Os jogadores se empenham, se dedicam muito para esse sistema de jogo que o Ramon Dias implementou. Acreditam no que o treinador está falando, dá para perceber isso. E você vê que muda, né? Foi falado aí, não estava o Medel, não estava o João Vitor, né? Não tinha os dois zagueiros, os dois volantes que estão lesionados. E ele encontra soluções, coloca ali o Maicon como líbero, né? O Rojas marcando de um lado, o Léo marcando do outro, né? Libera o Piton de um lado e o Paulo Henrique do outro. Então ele vai buscando essas soluções. Nos jogos grandes ele não tomou... Olha, vou te falar a verdade, eu acho que o primeiro tempo pior de todos os casos foi contra o Botafogo. O Botafogo perdeu uma grande oportunidade quando não fez o melhor jogo Vasco, esses 30 minutos, 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Mas depois o Vasco se encontra, se encaixa, essas mexidas, elas também, essas soluções que ele encontrou no intervalo para o segundo tempo, ela acontece e o Vasco aí joga um segundo tempo muito bom e mereceu a vitória. E você vê como é que circunstância de jogo, né, Zinho? Participou de tantos. O Vasco podia ter perdido de 2-0 e rapidinho no primeiro tempo. 2-0. Sim. Aquele gol muito ajustado, esse impedimento. Continua dizendo, faz tempo, não tem mais a mesma linha, né, Pascoal? Acabou o negócio de mesma linha. Enquanto não engrossarem um pouco a linha e privilegiar o ataque, aí esse lance, é muito difícil você falar, não, tenho certeza que estava impedido. Eu acho muito difícil. Foi marcado pelo ombro, o ombro na frente. Enfim, mas para marcar o ombro na frente. É difícil. Então você vê como estava o Botafogo. Aí depois o Eduardo faz um gol. É isso aí, pessoal. Repercussão ainda desta vitória magnífica do Vasco em cima do Botafogo. Uma vitória que traz confiança para toda a equipe, para a comissão técnica. Que o Vasco vinha passando por um momento difícil no campeonato, né? Juiz querendo aparecer, erro de arbitragem em partidas decisivas, e o Vasco vinha de uma pressão por conta que não estava na zona de classificação para as semifinais do Carioca, e assim conseguiu essa vitória de virada. Teve muito psicológico para ir buscar a virada, buscou empate, né, antes de tudo, depois buscou a virada e aí aplicou a goleada, teve muita mentalidade. É o time do Ramon Dias, né, pessoal? O cara que trabalha até a mentalidade dos jogadores, que é muito importante. Isso é muito importante, pessoal. Mentalidade no futebol é muito importante. Então, assim, os caras têm que ter acompanhamento com psicóloga e o treinador tem que trabalhar isso dentro da equipe dele, porque vamos usar o exemplo ali do próprio Botafogo, que no ano passado, né, temporada de 2023, tinha o título praticamente engatilhado ali, fez aquela melhor campanha dos pontos corridos, né, dos campeonatos brasileiros, e aí no final perdeu o psicológico, o time não conseguiu fazer absolutamente nada no segundo turno e perdeu o título para o Palmeiras. Então um time tem que ter psicológico, e o Vasco está mostrando que tem qualidade técnica. O Payet dispensa comentários, né, pessoal? O que está jogando o Payet não é brincadeira. Eu ainda volto a dizer daquele domínio, para quem assistiu o jogo, viu aquele domínio no meio de campo de letra do Payet. Aquilo ali, cara, é o futebol em essência. Quanto tempo você não se via isso no futebol brasileiro? Talvez ali quem poderia fazer é o Arrascaeta e tal, mas agora o Payet, cara, no Vasco fazendo isso e mostrando que ele tem personalidade, mostrando que ele tem qualidade e principalmente mostrando que ele tem profissionalismo com o Vasco, porque voltou para a temporada de 2024 fininho. Para quem não sabe, aí o Payet chegou meio inchado no Vasco, né, no ano passado, só que esse ano aqui o cara me aparece fininho, com um físico top, e tá jogando, né, um excelente futebol, ajudando a equipe vascaína. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu gostei, o seu joinha, torcida vascaína. Vai fortalecer muito o canal aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço e até o próximo vídeo.